talentos aqui da Stone, e essa é a nossa iniciativa Papo Jovens Empreendedores, é a nossa iniciativa de lives, então toda semana a gente traz para vocês conteúdos relevantes, ministrado por pessoas referências dentro da companhia, e hoje a gente vai falar sobre crédito na Stone. Estamos aqui com a Marília e com o Correia para contar para vocês um pouco sobre o case de crédito. Nas últimas semanas a gente falou bastante sobre a nossa cultura de donos aqui na companhia e sobre como a gente aqui dentro empreende, dentro das nossas áreas, dentro das nossas equipes, nossos projetos, e trouxemos hoje um case super legal do crédito e como os meninos aqui trouxeram e criaram esse produto do zero, tiraram do papel e transformaram no que o crédito é hoje para a companhia, que é um produto super relevante para a Stone. Então, eu já vou passar a palavra para o Correia e para a Marília, mas antes queria dar um recadinho. Como sempre, a gente tenta fazer essa nossa live super interativa, então, por favor, mandem comentários, mandem perguntas aqui no chat. No final, a gente vai parar para responder vocês e para conversar um pouco e para trocar, tá bom? Então, acho que Correia pode começar se apresentando para a galera. Valeu, Gi. Aí, se meu áudio não estiver bom, você me avisa, tá? Bom, Tá ótimo. boa. Bom, eu me chamo André Correia, ou só Correia, como o pessoal me chama aqui. Eu tenho 25 anos, vai fazer 4 anos na Stone. E aí, falando um pouco de histórico, eu sou formado em engenharia mecatrônica, sou engenheiro de formação, mas acabei fazendo outras coisas que não é engenharia. Eu comecei trabalhando numa seguradora fora do país e era uma seguradora bastante consolidada, e aí muito dos processos eles eram muito engessados, demoravam demais e acabava querendo fazer muita coisa que eu não conseguia por conta de burocracia e, enfim, processos engessados. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu coloquei na cabeça que eu queria entrar numa empresa mais dinâmica e que eu pudesse, de fato, empreender as coisas que eu gostava, que eu acreditava. E aí eu acabei encontrando a Garmin, que é uma das empresas do grupo, da Stone, e foi a minha porta de entrada lá em 2017. E nessa trajetória, desde o Pagar-me até aqui, eu fiz várias coisas diferentes, desde trabalhos operacionais, automatização de processos, planejamento financeiro, contabilidade, desenvolvimento, produto, enfim, acabei fazendo várias coisas nesse percurso dentro da Stone. Foi uma experiência muito, muito rica nesse aspecto de desafios que eu tive, me desenvolvi muito. E, e esse ano eu vim para o crédito para ajudar a empreender o produto, que estava crescendo bastante. Assumi um desafio bem grande com essa turma e hoje eu olho alguns times dentro da organização do crédito. Então eu olho a parte de dados e infraestrutura, a parte de planejamento financeiro e a parte de precificação de crédito. Então, em termos gerais, esse é um pouco do meu histórico. E aí eu vou passar para a Marília para ela se apresentar também. E depois eu volto. Então, primeiro, boa noite para todo mundo. Muito legal que vocês estejam aqui para ouvir um pouco a gente contar a história do crédito. Estou me apresentando, meu nome é Marília Azevedo, todo mundo me chama de Mac no fone. Eu tenho 30 anos, sou economista de formação, então sempre a minha carreira tangenciou um pouquinho a economia. Daí, contando lá de trás, de forma rápida, os 6 primeiros anos da minha carreira, assim, meus 6 primeiros anos de trabalho, eu passei no mercado financeiro, fazendo fusões e aquisições. Então, fiquei 6 anos, desde estagiário até virar associate, comprando e vendendo empresas. E numa dinâmica de mercado financeiro, assim. E, putz, chegou um momento que começou a fazer muito pouco sentido para a pessoa que eu era, aquela dinâmica. Assim, eu queria fazer um negócio que não era só dinheiro pelo dinheiro, que não era só do dia seguinte você não saber o que acontece porque o projeto já terminou, e alguma coisa que desse propósito e com que eu gostava de fazer, que era assim, finanças, eu tinha muita super afinidade, ter uma coisa maior e fazer um impacto na economia real, né? Junto com isso, eu gostava já muito de tecnologia e tava esse boom de startup. Eu acho que o boom de startup nem como é hoje, assim, as primeiras startups surgindo lá atrás, isso sendo hype. E eu acabei conhecendo a Stone, eu conheci o Thiago, que hoje é o CEO da empresa e não era na época, e o Matheus.
e acabei gostando muito. E eu vim para a Estônia, eu gostava muito do negócio, mas eu vim para a Estônia porque eu queria muito trabalhar com as pessoas que trabalhavam aqui. Entrei na companhia fazem 4 anos também. Entrei na tesouraria e tive uma missão bem grande de fazer e começar os primeiros fundos de investimento da Estônia. A Estônia é uma empresa, acho que pouca gente sabe, a gente tem como estratégia muitos fundos de investimento, e eu comecei olhando crédito de um outro viés, assim, olhando um crédito estruturado para fazer pegar crédito para fazer funding, assim, para captar dinheiro para a companhia como um todo, né? E junto disso, na tesouraria, assim, que era muito incipiente, era um time super pequeno, desorganizado, com uma responsabilidade enorme, e tanto construir os fundos quanto estruturar a tesouraria foi meu primeiro desafio aqui. Eu fiquei nessa missão 2 anos, assim, até eu nunca larguei, hoje eu ainda sou responsável pelos fundos que fazem a captação do produto de crédito. E fiquei 2 anos fazendo isso. Então, foi um trabalho bem intenso, mas bastante focado. A minha história aqui na história é um pouquinho diferente, assim, eu mudei pouco. E no final do segundo ano, mais ou menos no finalzinho do segundo ano, eu peguei a ideia do crédito. Então, acho que foi a primeira pessoa que alguém virou na história e falou assim, putz, a gente sabe fazer crédito do jeito, mas agora a gente precisa dar crédito para o cliente. E nisso, peguei o comecinho desde que a gente nem era BU de crédito, o crédito era um projeto dentro da Stone, até a gente virar BU e aonde a gente está hoje. Daí na BU eu passei por todas as fases, né? Eu estou desde o começo, desde que o time era praticamente um só, até quando a gente se juntou com o time de antecipação de recebíveis. Tive a oportunidade de liderar, felicidade de liderar quase todos os times da BU, então já liderei estruturação, mercado de capitais, o planejamento de dados, que é do Correia hoje, só não o time de vendas e pessoas. E hoje, meu papel na BU é muito um viés grande de captação, estruturação, bastante coisa de projetos estruturantes, então colocar muita coisa de pé, e regulatório. Acho que é um assunto que eu dedico muito, muito meu tempo, e de uma maneira geral ajudando todos os times. Então, essa é a minha história na Stone e no produto de crédito. Boa, obrigado, Mar. Então, dadas as apresentações feitas, quando a gente ouve falar da Stone, a primeira coisa que passa na cabeça é aquela maquininha verde, um verde bem específico. E aí, quando você fala Stone crédito, as coisas parecem estar um pouco fora do lugar. Então, acho que é legal fazer uma contextualização aqui. Então, de fato, a Stone começou lá atrás, e ainda é hoje um meio de pagamento, né? Então, quando a Stone começou lá atrás, a gente entrou num mercado que ele era muito mal servido pelos incumbentes daquela época. Então, o lojista, um dos problemas que ele queria viabilizar a venda no cartão. E aí, para isso, ele podia, se ele quisesse vender na Visa, ele ia no fornecedor, se ele quisesse vender Master, ele ia em outro fornecedor. Então, tinham basicamente 2 players nesse mercado, e dado isso, o serviço prestado não era muito bom, os preços não eram muito competitivos, não era um mercado que tinha muita competição, e a gente sabe que competição é uma coisa positiva no mercado. E aí, em certo momento, houve uma brecha, uma abertura que a gente chama do mercado, uma abertura regulatória, no qual outros players de pagamento surgiram nesse mercado, entre eles a Stone. Foi assim que a Stone começou. Então, a gente, de fato, começou como uma empresa que a gente chama de adquirência, né? Uma credenciadora, uma operadora de cartão, que é a empresa que vai na loja, que oferece uma maquininha que faz a ponte entre o portador do cartão e o lojista para viabilizar essa transação. Mas no final das contas, o nosso sonho nunca foi ser uma empresa de maquininha, assim. A gente sempre pensou além disso. O nosso sonho sempre foi estar próximo do lojista e oferecer para ele todo um conjunto de soluções para ele gerenciar a vida dele, né? Então, quando você pensa no varejista brasileiro, eu não sei, enfim, as pessoas que vocês conhecem que tem uma loja, que tem um empreendimento desse, essas pessoas geralmente elas
elas têm um trabalho muito difícil que é gerenciar um business, né? A gente acha que CEO, dono de empresa, startup, essas pessoas têm uma vida difícil, mas na verdade que você empreender um negócio, um varejo, uma loja, você gerenciar um business desse é um trabalho super desafiador também, porque essa pessoa ela precisa comprar mercadoria, ela precisa montar vitrine, ela precisa de uma linha de crédito, ela precisa de um lugar físico para ter a loja dela, ela precisa contratar funcionário, ela precisa de um contador, ela precisa de um operador logístico para fazer entrega, ela precisa de fazer marketing e propaganda nas redes sociais, ela precisa de um software de frente de caixa. E aí, cada um desses serviços hoje no mercado geralmente tem um fornecedor diferente. Cada um deles você vai contratar com uma empresa diferente. Se tiver um problema, você vai ter que ligar para diferentes números. Você não tem economia de escala, então acaba sendo muito caro todos esses serviços. Então, é muito difícil empreender no Brasil, essa que é a real. E o sonho da Stone sempre foi ser o parceiro do varejista, né, do lojista. Então, a gente oferecer não só a maquininha de cartão, não só o meio de pagamento, mas oferecer um software, oferecer uma linha de crédito, oferecer uma conta bancária, oferecer um plano de saúde, oferecer um operador logístico, um depósito, enfim, várias coisas dentro da nossa plataforma para ajudar o cara a crescer o business dele. A maquininha foi um jeito que a gente encontrou de entrar nesse mercado e crescer, para a gente ter recursos para fazer o que a gente está fazendo hoje, expandindo do jeito que a gente está expandindo hoje. Então, esse é o nosso sonho. A gente quer, de fato, ajudar o lojista e construir essa plataforma de serviços e soluções para esse cara. Quando a gente pensa dentre todas essas soluções, quando a gente pensa no varejo brasileiro, ele tem uma característica que ele é muito alavancado, né? Então, a cadeia de fornecimento brasileira, ela opera alavancado de maneira geral. Então, os lojistas, eles compram dos fornecedores à vista, ou máximo 2, 3 parcelas, e quando você vende para o consumidor na ponta, você vende 12 parcelas, 15 parcelas, aquele monte de parcelas. Então, você tem um descasamento de fluxo de caixa para o lojista, que ele tem que pagar a mercadoria antecipado, mas ele só recebe lá no futuro, quando todas as parcelas da venda dele caírem. E aí, dado esse descasamento que é comum no mercado brasileiro, o crédito é um recurso muito importante para o empreendedor, né? Porque ele precisa resolver esse problema de fluxo de caixa que ele tem, que é inerente. Ele não pode deixar de vender parcelado, porque o consumidor dele pede isso, é uma demanda, é uma força que vem do consumidor dele. Então, muitas vezes ele precisa vender em parcelas, porque é uma prática de mercado e ele tem esse problema de fluxo de caixa, então crédito é um negócio bastante importante. Seja para capital de giro do lojista, seja para investir no próprio business, seja para outros fins. Fato é que o varejo brasileiro tem essa característica e crédito é um negócio bastante importante. E aí tem várias formas de crédito, né? Tem o crédito tradicional, tem antecipação, é um tipo de crédito bastante comum, principalmente nesse mercado de pagamentos e de maquininhas, que é pré-pagamento ou antecipação, que é quando você, como lojista, você faz uma venda em várias parcelas, por exemplo, e aí você tem vários valores a receber lá no futuro, né? Vamos supor, para simplificar, que eu fiz uma venda aqui no crédito à vista de R$100. Esse 100 reais, eu sou um lojista, né? Esses 100 reais eu só vou receber daqui a 30 dias, em termos mais simples. E esse valor a receber, às vezes eu preciso desses 100 reais para pagar meu fornecedor, por exemplo. E o que eu posso fazer? Eu posso antecipar esses 100 reais. E aí, em vez de eu receber 100 reais daqui a 30 dias, eu posso receber 95 reais hoje, por exemplo. Então, você faz um desconto em cima de uma taxa de juros desse valor futuro a valor presente. E aí você resolve um pouco desse problema de fluxo de caixa. Antecipação é um tipo de crédito, porque, de fato, você está antecipando uma venda para esse cliente, você tem que captar dinheiro, você tem todo um fluxo financeiro envolvido. É um negócio bastante maduro no mercado, a Stone faz há muito tempo, outros players fazem há muito tempo, mas ele é um tipo de crédito que ele é um crédito garantido nos recebíveis de cartão de crédito. Então, ele é um crédito de baixíssimo risco, né? Uma vez que a venda é efetuada, esses 100 reais que o lojista vai receber daqui a 30 dias, eles estão basicamente garantidos.
O risco é o risco dos grandes bancos brasileiros não pagarem esse valor, que aí é risco Brasil praticamente. Então é um risco muito baixo, mas é um tipo de crédito. Mas muitas vezes o lojista ele precisa de mais do que só o valor que ele tem para antecipar. Então, vamos supor, eu tenho esse exemplo que eu dei, eu tenho R$100 para antecipar, porque eu vendi R$100 no crédito à vista, mas eu preciso de R$10.000 para investir na minha loja. E aí, na antecipação, você não tem, porque você não tem essa garantia constituída. Então, muitos clientes, eles precisam de mais do que eles têm de agenda constituída como crédito para investir no business. E aí que entra tudo que a gente vai falar aqui, né? Então, esse cara ele precisa de um empréstimo de maneira simples, ou um financiamento, enfim. Ele precisa de um crédito maior do que a agenda que ele tem de recebíveis. E aí ele pode ir lá no banco, pedir um empréstimo, e o banco vai fazer uma análise de crédito desse cliente, vai fazer vai conceder um empréstimo para ele, vai emitir várias parcelas, vamos supor, eu pedi R$10.000, eu vou no banco, o banco aprova o meu crédito e me manda 12 boletos de R$1.000, cada um com prazo de vencimento, e eu vou pagando a minha dívida conforme essas parcelas elas vão vencendo. Então esse é o empréstimo tradicional, o lojista ele poderia fazer isso, mas é um negócio que não é tão simples de você conseguir o crédito, e esse modelo tradicional de empréstimo não se adequa muito bem à realidade do lojista, né? Ele tem uma loja que fatura todos os dias algum dinheiro. Então, a gente, do ponto de vista de desenho de produto, a gente começou, a gente escolheu não fazer o empréstimo tradicional de parcelas, desde que eu expliquei. A gente pensou em, qual que é o tipo de empréstimo que mais funciona, que mais bem se adequa à realidade dos meus lojistas e à dinâmica financeira deles. E foi aí que a gente concebeu o empréstimo Stone. Então aqui a gente colocou algumas telas só para eu explicar um pouco como é que funciona o produto hoje, tá? Então, como é que funciona? Os clientes que possuem a maquininha da Stone, eles estão transacionando e a gente está liquidando, processando todas as transações que eles fazem na nossa maquininha. Conforme eles transacionam e a gente ganha informação desses clientes, do ponto de vista de faturamento, de volatilidade, informações sobre a loja em si, a gente faz uma análise de crédito para todos os clientes da nossa base, que a gente tem boas informações, e com essa análise de crédito a gente pré-aprova alguns limites. Então, com base em alguns critérios, a gente fala, esse lojista, eu vou pré-aprovar o empréstimo de R$10.000, R$20.000, R$30.000, e a gente oferece isso para o cliente. E aí ele vai receber uma notificação parecida com essa, seja no portal, seja no app. Ele vai receber um pop-up falando, você tem uma oferta pré-aprovada de empréstimo, clique aqui para simular. E aí ele vai fazer uma simulação de empréstimo, que é basicamente isso daqui. Que então, vamos supor, eu aprovei um limite de R$10.000, e o cliente ele não precisa de R$10.000, ele só precisa de, aqui no exemplo, R$5.410. E aí, em vez de a gente emitir vários boletos para ele pagar no futuro, o empréstimo da Stone, ele basicamente, o cliente ele paga o empréstimo que a gente fez vendendo. Então, pro pagamento da dívida, a gente pega 5, 10, aqui nesse exemplo, 15% do que o cliente passa na nossa maquininha, do que ele fatura na loja dele, a gente retém para pagar a dívida dele, para amortizar o empréstimo que ele tem com a gente. Então ele não tem boleto, ele não tem um momento que ele precisa ir na lotérica ou precisa abrir o aplicativo do banco e fazer um pagamento no valor do boleto. Conforme ele vende, ele paga. Então, se num mês ele vendeu mais, porque é um mês que ele tem uma sazonalidade alta, é alguma festa, ele vai pagar mais, consequentemente, da dívida dele. No mês que ele vende muito pouco, ele vai pagar muito pouco da dívida dele, consequentemente, porque é um valor percentual. Então, é um tipo de pagamento que se adequa muito bem à característica do lojista, que é ter um faturamento que flutua. Tem meses que vende mais, tem meses que vende menos. Então, a característica do empréstimo é basicamente essa. A gente empresta um valor para o cliente, no dia zero
ele parte de uma dívida em aberto no valor de R$ 5.400, nesse caso. Dia após dia, a gente vai incidindo juros em cima dessa dívida em aberto, os juros contratuais que a gente definiu no começo, e ele vai retendo todas as vendas que o cliente faz, tirando um pedacinho dessas vendas e amortizando a dívida. Até que o cliente ele pode abrir o portal dele, igual essa tela aqui da direita. Ele pode abrir o portal dele, ver quanto que ele já pagou da dívida dele, nesse caso, ele pagou 11% do empréstimo, ele já pagou quase R$ 10.000, ele tem mais R$ 78.000 para pagar. Ele pode ver a progressão do pagamento do empréstimo dele. Então, é um negócio que é muito flexível para o lojista, e todas as pesquisas que a gente fez com os clientes, todas tiveram feedback muito positivo dessa dinâmica de não ter uma parcela fixa, de não ter um boleto para pagar e pagar vendendo, né? Então, a gente fez... esse é basicamente o conceito do produto. A gente acredita que faz mais sentido para o varejo brasileiro. E aí, falando um pouco de... Beleza, esse é o produto, mas como que a gente chegou nessa ideia, como que esse negócio evoluiu ao longo do tempo. Então, começou lá em fevereiro de 2018, bem os primórdios dos primeiros estudos. Aqui eu vou tentar não dar muitos spoilers, porque vou deixar para a Marília falar. Mas essa aqui é basicamente uma linha do tempo de como o produto evoluiu desde da sua concepção até julho, que foram os últimos dados públicos que a gente divulgou. Então, em fevereiro de 2018, a gente começou a pensar sobre isso, sobre o mercado, sobre a necessidade do varejo de ter crédito, de como que a gente poderia viabilizar esse tipo de operação, como que isso iria se inserir dentro de uma empresa já consolidada como a Stone. E uma vez que a gente fez todos esses estudos e discutiu e viu que fazia sentido a gente investir nessa aventura, lá em meados de agosto de 2018, a gente de fato começou a estruturar o produto. Então aí de fato ver de maneira mais pragmática como que a gente faria para conceder esse empréstimo, de que forma. E aí, 8 meses depois, a gente vendeu o primeiro empréstimo. Lá em fevereiro de 2019, aí com parceiros, com alguns sistemas adaptados, a gente fez lá a nossa primeira POC e vendeu o nosso primeiro empréstimo. Em um mês a gente chegou em 10 milhões, em 3 meses a gente chegou ali em maio de 2019, a gente chegou em 10 milhões em valor desembolsado. Em agosto de 2019, a gente colocou em pé o nosso FDIC, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, que é um nome bonito para um fundo que investe em recebíveis e em dívida. E aí é um instrumento que a gente usa para captar dinheiro e que de fato suporta o risco da nossa operação. Aí em setembro, em 2019, a gente construiu um motor de retenção, porque até então a gente usava esse sistema adaptado como uma POC para, enfim, testar o produto. A gente de fato construiu um sistema que faz essa retenção de 5, 10, 15% da venda dos clientes para amortizar a dívida. Em outubro de 2019, ainda, a gente chegou em 200 milhões de valor desembolsado. Em dezembro de 2019, a gente interiorizou toda a política de crédito e o modelo de escoragem. Então, a gente desenvolveu um modelo próprio de crédito que, com base em uma série de características dos clientes, define se o risco dele é alto ou baixo, e isso norteia a concessão de crédito. Em janeiro desse ano, a gente lançou a nossa SCD, que é uma instituição, uma sociedade de crédito direto, que é o originador do contrato de crédito. E aí, a partir desse momento, a gente interiorizou completamente essa operação de crédito, todas as etapas da vida de um contrato de empréstimo. Em março de 2019, bad news, Covid, pandemia, foi muito emocionante. A gente teve que fazer uma série de adaptações. E aí, em julho desse ano, um ano e pouquinho depois da primeira venda, a gente chegou em 870 milhões de reais desembolsados para milhares de varejistas brasileiros. Então, esse é um pouco do timeline da coisa, mas quero só ressaltar a velocidade com que a gente foi
estruturando os assuntos, montando o produto, testando, fazendo as POCs, os MVPs, e a gente chegou num valor, num crescimento super relevante do ponto de vista de alcance que a gente teve do produto e de quantos lojistas a gente conseguiu ajudar e financiar a operação. E aí a gente vai passar para uma dinâmica de... A gente trouxe a Marília aqui porque, como ela falou, ela está desde o D0, então ela tem muito conhecimento de causa. E acho que a ideia dessa live é muito a gente contar para vocês como que é construir um produto do zero, como que foi, quais foram os desafios, que a gente acertou, que a gente errou. Então, nada mais justo do que trazer a Má para contar essa história. E aí, para não ficar um monólogo, a gente pensou em fazer essa dinâmica de perguntas e respostas, né? Então, eu vou fazer algumas perguntinhas para a Má, e em cima de cada tema ela vai discorrendo e a gente vai trocando nessa dinâmica. Então, dado esse timeline aí, Má, agora direcionando para você. Dado esse timeline do produto de crédito e todo o conceito dele e toda a introdução que a gente fez, a gente chegou hoje não, né, em julho, em quase 1 bilhão de valor desembolsado. Passou por várias etapas de desenho de produto e desenvolvimento, e eu queria saber, dada a linha de chegada que a gente alcançou, pensando lá atrás, quais foram os desafios iniciais? Boa, acho que, bom, a gente realmente olhando em perspectiva, a gente fez muita coisa e cresceu muito rápido, assim. Hoje, nossa carteira é do tamanho de muito banco médio, então a gente tem um crescimento exponencial. Mas olhando lá de trás, assim, quando você olha fevereiro de 2018, assim, a Stone não era desse tamanho, o produto não era robusto, e realmente quando a gente começou o projeto do crédito, quando o crédito era literalmente só um sonho que a gente não sabia como é que ia atingir, acho que o principal desafio era como é que a gente vai dar crédito, sendo que a gente não pode dar crédito. Lembrando que dar crédito é uma atividade privativa de instituição financeira, até hoje. E quando você olhava lá atrás, em fevereiro, estava no comecinho, eu acho que a gente surfou uma onda muito legal quando a gente pegou no começo, que assim, foi o comecinho da abertura do mercado de crédito. Mas em fevereiro de 2018, só quem dava crédito era Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, era banco, assim, banco grande, e as financeiras que a gente conhece, Fininvest, Crefisa, e a gente foi lá assim, cara, como é que dá crédito? Aí que a gente teve um processo de aprendizado muito grande, assim, como é que de fato coloca a operação de pé. A gente descobriu muito rápido que a gente necessariamente ia ter que ter um parceiro, necessariamente tinha que dar mão para uma instituição financeira para conseguir fazer isso. E começou todo o nosso estudo de tipo assim, putz, como é que faz, né? Como é que a gente tem nossas limitações, com quem que a gente vai fazer essa parceria. O modelo de parceria foi um momento foi um negócio que a gente entendeu muito rápido, que a gente ia ter que fazer do começo, mesmo para aprender, e também porque a gente tinha que fazer, porque a gente não conseguia fazer tudo. E fora isso, a gente literalmente era assim, ninguém tinha vindo de crédito, né? Ninguém tinha feito crédito, ninguém tinha muita experiência com aquele troço. A gente tinha vindo de uma pegada de tesouraria, de um negócio mais mercado financeiro, mas assim, dar crédito para o dono da padaria era um negócio totalmente novo. Então, acho que o começo do crédito foi muito estudo e desbravar e conversar com as pessoas. Hoje eu tenho, assim, certeza que o time e muita parte falou com literalmente todas as fintechs de crédito que existem no Brasil, assim, para olhar para os caras e falar, meu, como é que vocês estão fazendo? E nesse nosso começo surgiu muita gente que já é grandinha hoje, junto com a gente, tentando fazer crédito. Então, acho que o primeiro grande desafio foi esse, foi fazer assim, putz, como é que isso funciona aqui na Stone, como é que é possível ajudar esse cliente a dar o próximo passo, sendo que nisso a gente não pode sozinho. Acho que o principal desafio foi naquele começão. Boa, Má. Aí, a próxima pergunta é... Eu expliquei um pouco do modelo que a gente fez, que é um pouco diferente do modelo tradicional, mas eu não expliquei muito o porquê da gente ter feito isso. Eu queria que você contasse um pouco de por que a gente construiu esse modelo do jeito que ele é hoje.
eu acho que isso tem uma história boa, assim. Primeira coisa, a gente na Stone, a gente sempre... Primeira coisa, a gente tem uma cultura de ajudar o empreendedor da melhor maneira e esse não é, da grande maioria das vezes, não é o caminho fácil. Então, tem uma história até minha pessoal que quando o André descobriu que eu estava começando a olhar crédito na Street, é o fundador da Stone. Teve um dia que ele me ligou e falou assim, Marília, você está olhando negócio de crédito, né? Eu falei, tô. Eu falei, tô, André, tô olhando negócio de crédito, está começando, estamos vendo. Ele falou assim, se for para dar crédito igual banco, é melhor nem dar. Vai fazer outra coisa. Eu falei, como assim? Ele falou, esse negócio de PMT, de inadimplência, o sujeito fica um mês de porta fechada, fica um mês, tem problema pessoal, isso já vira uma bola de neve, ele nunca mais sai desse negócio. Então, tem que ter um jeito, ele assim, tem que ter um jeito melhor, esse negócio de banco aí é um nicho para o empreendedor, vamos fazer diferente. E já nesse momento ele falou, vai ver Square, liga para os caras, Square é uma empresa dos Estados Unidos, né, Square Capital. Liga para os caras, vai ver lá um negócio que eles começaram a fazer, que é um percentual das vendas, e se o sujeito vende menos, ele não fica inadimplente. E daí teve essa ligação do André, que foi bem enigmática, assim, para mim, eu acho que para todo o meu momento na Stone, e realmente o que a gente fez foi estudar Square. E o que era esse modelo da Square, né? Para falar a verdade, é muito, muito parecido com exatamente o que a gente faz hoje. É um modelo que é muito mais vantajoso para o lojista. Hoje no Brasil, acho que todo mundo sabe, como é que dá crédito? São 98% do mercado, ou é PMT, que é aquele negócio que você paga um valor fixo por mês e vai quitando o seu empréstimo. Isso é o normal. Em operações muito específicas, é um crédito que você paga tudo no final. Então, você toma o dinheiro, no final do período você paga tudo. Isso realmente, se você olha para o lojista pequeno, é muito ruim esse boletão de R$100 para pagar, porque se acontece alguma coisinha ali que ele vende menos, tem um contratempo, ele não paga esse boleto. E comumente no Brasil, taxa de juros gigante, ele entra numa bola de neve que ele não consegue sair. O nosso modelo, do jeito que a gente faz, primeira coisa, é muito ligado ao nosso negócio principal, ao nosso core business, que é a adquirência. Qual que é o mais legal? A gente conhece muito esse cliente. A gente sabe o quanto ele vende, a gente sabe onde é a loja dele, a gente tem nossos vendedores que estão lá próximos de onde a gente está, ele sabe quais produtos eles usam na Stone. Então, assim, a gente conhece o cara. Dito isso, a gente sabe o quanto ele vendeu. A gente olha se ele está 6 meses na Stone, a gente vê quanto por mês ele vendeu. Nisso, a nossa tese como companhia a gente sempre tem que fazer o nosso melhor para esse cliente conseguir pagar essa dívida. Não tem história de recuperar na inadimplência, de colocar a taxa de juros mais alta para fazer ele pagar, para fazer ele ser inadimplente de propósito e depois cobrar. Não existe isso. O que a gente trabalha é sempre fazer o melhor para ele conseguir pagar. E no nosso modelo é tão simples quanto um percentual fixo diário tirado do que ele tem para receber para amortizar esse crédito. Então, a gente dá um dinheiro para ele hoje, em 12 meses, a gente vai tirando a conta gotas um pouquinho por dia. E como é um percentual fixo, se hoje o cara vende menos por causa do Covid, porque está chovendo, porque whatever, ele paga menos e pode recuperar nos próximos dias, no final de semana, coisa assim. E se ele pega esse dinheiro, investe na loja e dá um boom de venda, ele quita essa operação muito rápido e paga menos juros. Esse foi um modelo que a gente se inspirou muito lá fora. Deu super, super trabalho. Acho que o Correia concorda comigo que o mais difícil a gente já fez. Tem um monte de desafio nesse modelo. Não é à toa que a gente é o único que faz esse modelo em massa aqui no Brasil, porque dá um super trabalho do nosso modelo de imposto, do nosso modelo de contabilidade, de como as coisas funcionam no nosso mercado de adquirência, é muito diferente lá de fora, que é D+2, não tem esse negócio de agenda, mas a gente encarou o desafio e falou, cara, se é o melhor para o cliente, vamos embora. Acho que esse é um dos motivos que a gente ficou pré-operacional um pouco mais do que a gente gostaria, e que hoje a gente tem um desafio grande no modelo, mas assim,
é muito gratificante o quanto ver esse negócio dar certo, assim, porque lá atrás a gente tinha benchmark nos Estados Unidos, falava, cara, nos Estados Unidos dá certo, aqui no Brasil pode dar como pode não dar, então esse foi meio a história real. Poderia falar que foi uma super ideia brilhante que a gente acordou e teve, mas não, na verdade foi um telefonema do André falando, cara, inova esse negócio, não me vem com boleto para o meu cliente. Então foi meio isso. Mas aí complementando, eu acho que assim, a gente se inspirou muito no produto da Square, mas o mercado americano é um pouco diferente, né? Do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista de características mesmo, então a gente fez uma adaptação à brasileira do modelo da Square. Acho que o segundo grande desafio foi assim, como é que faz funcionar aqui? Esse acho que é o nosso desafio diário, né? Com as dores da inovação que a gente sofreu assim, no bom sentido, ao longo da vida da BU, foi muito nisso. E até pegando a provocação das dores da inovação, só para deixar pro pessoal aqui, pra eles pensarem que quando você inova, geralmente você encontra problemas que ninguém nunca enfrentou, né? Então, assim, no modelo tradicional, bom, num crédito, a coisa mais importante que você tem que lidar é você gerenciar o seu risco, né? Esse é basicamente a base de tudo. E aí, no modelo de crédito tradicional, quando o cliente ele não paga uma parcela, você sabe que tem um problema, né? Você consegue observar esse evento de não pagamento e que pode ter um problema. Você pode considerar o cliente como inadimplente, começar a contar atraso. Você consegue, de fato, observar a inadimplência de certa forma, né? Isso parece besta, mas é muito importante, porque quando você tira essa parcela, você tem um desafio gigante de... Pode ser que o cliente ele saia de férias no primeiro mês, não pague nada, e depois ele volte. E assim, ele está dentro do combinado, entendeu? Então, quando você não tem esse evento de observação, é muito difícil muito mais difícil você gerenciar o seu risco, né? Porque você já não consegue mais observar esse negócio. Então, a dor da inovação e os desafios que a Má contou vem um pouco nessa linha, assim, como que a gente identifica que um cliente está com um problema financeiro, dado que não tem uma parcela que ele não me pagou. E aí uma série de outras coisas que eu não vou entrar no detalhe aqui para não estender, mas só peguei um pouco do gancho, Má. Aí a próxima pergunta é, beleza, vencemos os desafios de dar crédito sem poder dar crédito, montamos um produto inovador no mercado, e aí a gente precisou colocar no ar. Como que foi o começo das primeiras vendas do produto? Como que era o clima? Como que eram as coisas? Foi rudimentar, assim, mas acho que a gente tinha muito a cabeça bem de produto de fazer. Primeiro, assim, a gente tinha uma ânsia muito grande de testar esse troço. Assim, cara, a gente tinha que oferecer para alguém, a gente tinha que ver se o cliente gostava. Então, e também muita cabeça de fazer uma POC, assim, era uma prova de conceito muito raiz, assim, porque tipo, era um conceito diferente, como é que fazia e tudo mais. Só que o começão a gente, assim, tinha um esqueleto de tudo, meio que as coisas colocadas aonde elas deveriam ser, mas longe, muito, muito, muito longe do ideal. E chegou uma bela semana, um belo dia que a gente falou assim, em 15 dias esse negócio vai começar. E, cara, assim, o começo era um processo 100% manual. A gente, para você ter noção, a gente tinha 3 ofertas para o cliente, a gente ligava para o cliente e falava assim, você quer crédito? Começava a ler 5 mil reais, taxa, quanto vai pagar no final? 6 mil reais, taxa, quanto vai pagar no final? O cliente escolhia uma dessas opções, assim, na voz, com a ligação gravada. A gente mandava a CCB por e-mail através do DocSign. Uma coisa boa é que, assim, sempre a gente fez a contratação digital, mesmo que ela fosse bem diferente do que ela é hoje. A gente ficava na linha com o cliente até ele assinar a CCB. Ele assinava a CCB e a gente dava baixa em planilhão de tudo que a gente tinha vendido. Nisso é legal falar que a gente, nesse começo, o time era pequeno, a gente estava começando a fazer crédito. O que a gente sabia fazer e o que a gente tinha? O cliente e as informações, o resto, análise de risco, formalização, cessão para o FDIC, nem dinheiro a gente tinha aprovado com a companhia, assim, a gente nem
conseguia gastar dinheiro nesse negócio, porque a companhia não sabia se era boa ou não, se ia dar certo ou não. Então, a gente arrumou parceria para tudo. A gente fazia tudo através de parceiro e começava a ligar cliente a cliente, perguntando se eles queriam crédito. E foi um começo, assim, super manual. Eu lembro que no primeiro dia a gente vendeu 3 créditos, fez uma festa enorme, assim, do cliente assinando tudo na mão. E o que era legal nesse comecinho de produto é que já foi pós-IPO da Stone, né? Tipo, a Stone já era uma companhia aberta, já era uma companhia relativamente grande, só que o nosso dia a dia era absolutamente de startup. Porque imagina, no final do dia tinha um planilhão com todas essas operações, a gente controlando o produto absolutamente na mão, qual cliente contratou, qual cliente pagou, qual cliente não pagou, relação com o parceiro, ver se deu tudo certo. Então, era aquele negócio assim, fogo o tempo todo. Você levantava assim cedo, era um dia que você levantava, não é uma que você começava a trabalhar muito cedo para resolver pepino o dia todo, entendeu? E vendendo esse negócio na mão. Então, o comecinho do crédito foi bem rústico, assim, foi bem raiz, mas a partir de um certo momento que a gente vendeu X créditos e falou assim, cara, esse negócio é bom, agora vamos. E começamos a ter investimento na companhia, contratar gente, montar time e falar, cara, isso aqui vai para frente. Então, acho que essa foi a história no começo. Eu acho engraçado a cada milhão, lá atrás, a cada milhão que a gente vendia, a gente colava um milho na parede. Esse era o clima. Esse era o clima de uma empresa já avaliada em mais de 10 bilhões de dólares, mas tinha gente lá pregando milho na parede para garantir tração, para garantir engajamento da galera. Então, de fato, era um clima super, super legal. Sim. E aí a próxima pergunta é boa porque eu gosto dela. Assim, empreender não é sempre um mar de rosas, né? Então, puta, super legal. É legal ver a inovação acontecendo, é legal ver os produtos saindo, o cliente ficando feliz e tal. Mas agora eu quero saber o que deu errado. Boa. Acho que a gente escolheu o que dá para falar, né? O que a gente aprendeu muito, assim, deu muita coisa errada. Acho que uma coisa que a gente até não falou, mas assim, lá no começão, sendo muito sincera, a gente perdeu muito tempo, assim, porque o primeiro parceiro que a gente escolheu para trabalhar, a gente investiu muito tempo e energia mesmo, assim, de muitos times nossos, cara, para estabelecer uma parceria e deu errado, cara. Deu errado, assim, no final não tinha deal, era uma coisa que a gente não conseguia fechar, que a gente não chegava num senso comum, que a gente tinha muito receio daquele negócio invadir, de não fazer o que a gente quer, a gente não ter nossa liberdade, nosso controle. E o bagulho assim, deu totalmente errado, a gente teve que jogar fora e começar de novo. Então, assim, perdemos muito tempo. Eu acho que foi o primeiro grande aprendizado, assim, da parceria. Mas já no produto operacional, o que aconteceu? O que vocês imaginariam de alguém ligando para vocês falando assim, oi, é da Stone, quer dinheiro? O primeiro cliente que a gente ligou achou que era fraude e ligou na ouvidoria e ligou na RC falando, olha, tem alguém aí se passando pela Stone oferecendo crédito. Daí, então, primeira coisa é isso, assim, a gente não tinha muito nada, assim, não estava no portal, não estava oficial, então era basicamente pessoas ligando te oferecendo dinheiro. As pessoas achavam que era fraude, até a gente ficar mais robusto, e daí nisso a gente fez até uma comunicação oficial por e-mail, e-mails oficiais para falar para o cliente, não, é da Stone mesmo e tudo mais. Daí, o produto, assim, o começo a gente foi vendendo, foi dando certo, e a gente super animado, super empolgado, e a gente tinha um combinado de quanto é que a gente podia gastar, né? Quanto é que as nossas fontes de financiamento tinham. E daí, deu um mês, desde 2 meses, desde 6 meses, 4 meses, chegou um belo dia que a gente bombou de vender crédito, na hora que a gente vai ver, tinha de tipo, literalmente acabado todo o nosso dinheiro. A gente não tinha mais de onde tirar, a nossa principal fonte de financiamento tinha acabado,
E daí o que foi tipo assim, eu lembro que esse dia foi uma correria louca de, assim, só ligar para essa galera e falar, meu, tem como mais 1 milhão, 2 milhões só para a gente conseguir desembolsar hoje, a gente não quer parar a operação e como é que vai? E nisso deu uma super aceleração para a gente colocar de pé o nosso FIDIC que financiou, mas assim, literalmente a gente se empolgou, fez uma campanha que deu muito certo e acabou com todo o dinheiro que a gente tinha. E foi uma, assim, falta de planejamento, com empolgação, com putz, acho que não vai vender tudo isso, e acabou tendo algumas semanas de, assim, muita limitação, de só vender a revolvência, até a gente literalmente arrumar mais dinheiro para vender crédito. Aí teve mais algumas coisas de um pouquinho também de inexperiência com empolgação, com aprendizado. Então, tipo, pensa que assim, tudo era muito dinâmico, tudo era muito dinâmico. Era acordar, resolver o problema o dia inteiro, apagar fogo, daí a gente fechava o dia na operação, tinha que boletar, modo de falar, mas assim, controlar todas aquelas operações no planilha, ver tudo que deu errado com o parceiro. Então, era assim, super dinâmico. Teve uma vez que a gente simplesmente apertou um botão enviando oferta de crédito por e-mail para uma base gigante que não tinha crédito aprovado. O que aconteceu foi, essa galera ligava pedindo crédito e a gente tinha que falar, tipo, cara, sinto muito, foi um erro, espera para sua análise de crédito ser aprovada mais para frente, dando um super estresse na operação, mas fizemos, entendeu? Tipo, mandando uma porrada de e-mail de oferta para cliente que não tinha oferta. E um aprendizado super grande também que a gente teve de coisa assim, de fazer merda mesmo, assim, sendo bem claro, é que o portal do cliente, o cliente contratava o crédito e daí já um pouquinho mais para frente tinha a conciliação, né? O quanto ele tinha para receber, o quanto ele tinha pago do crédito, e quando você olhava na última linha, a conta não fechava. Do tipo assim, na vista do cliente tinha sumido um dinheiro, tinha ido para Nárnia e a conciliação estava toda errada. Então, outro aprendizado, a gente tinha tido um erro, acho que da transmissão das informações dos nossos controles para o portal e cara, um negócio que a gente mais toma cuidado, assim, para não afetar o cliente, para não ter o estresse, a gente faz para tudo que a gente tem que fazer para resolver o problema, mas a verdade na nosso histórico de crédito no aprendizado, a gente fez, assim, a conciliação não conciliava. Acho que todos esses erros que a gente cometeu foram grandes aprendizados na escalabilidade do produto. Ainda bem que aconteceu quando a gente era um pouco menor, hoje a gente tem uma super diligência e cuidado, mas foi a dor de inovação e do high growth, de estar crescendo o produto muito rápido, que a gente acabou realmente em processo, em atenção, em pouca gente para cuidar de muita coisa, fazendo uma série de erros mesmo, que hoje a gente saiu muito melhor, mas, cara, na vida do empreendedor acontece, assim. E a gente conseguiu solucionar, daqueles 5 minutos, todo mundo foca e bota de pé, mas foram algumas coisas que aconteceram. Eu gosto muito da história de quando acabou o dinheiro. Eu acho representa muito o mood daquela época. Exatamente. E é assim, a próxima pergunta ela vai muito na linha de para empreender você tem que geralmente ir muito rápido, né? Não dá para você ficar ali tentando criar o melhor produto do mundo sem nunca confrontar ele contra a realidade, porque é na hora que você confronta ele contra a realidade que você percebe se faz sentido ou não, né? E aí a próxima pergunta olhando lá para trás, assim, o que a gente fez para garantir que a gente de fato conseguia andar nessa velocidade, além de ter o dinheiro e o dinheiro não acabar no meio, né? Mas assim, do ponto de vista de estratégia, o que a gente fez, a gente pensou para que a gente conseguisse trilhar essa história de maneira muito rápida. Legal. Acho que o produto de crédito, a gente... Aqui, eu tenho uma frase que eu sempre falo que, assim, é muito diferente você trabalhar muito em trabalhar numa empresa que cresce o tanto que a gente cresce.
Então, assim, foi muito, muito rápido. O efeito que dá é assim, você trabalha numa empresa diferente a cada 3 meses, e quando você vai crescendo rápido, as coisas param de fazer sentido na mesma velocidade. Então, o que a gente mais faz aqui na Stone é destruir o que a gente acabou de fazer. Por quê? Porque já está diferente, porque já está maior, porque já está com uma perspectiva, porque os clientes já são outros, porque o mercado já mudou. Então, é destruir para construir de novo, destruir para construir de novo. Esse é mais ou menos o nosso mood. A gente tinha uma convicção muito grande, isso eu posso falar que desde o começo, que a gente aprendeu na adquirência. Então, se você olha para a Stone, o Correia contou a história de como a gente surgiu lá no meio de pagamento, uma decisão que o André e o Edu tomaram lá atrás foi fazer todos os nossos sistemas da adquirência proprietários. Tudo como passa o cartão e passa a maquininha, a gente fez tudo dentro de casa. Por que isso? Porque a gente tem um controle, a gente faz o que a gente quiser e a gente consegue andar muito rápido sem depender de ninguém. Quando a gente começou o crédito, a gente tinha muita convicção dessa tese, que o grande sonho do crédito, o grande marco que a gente acabou atingindo era 100% da operação verticalizada e 100% da operação verde, que a gente tivesse controle de tudo. Isso é muito a história da nossa BU, acho. Hoje, quando as pessoas foram olhar a BU, elas falam, nossa, mas por que vocês têm um mercado de capitais junto com venda embaixo das mesmas pessoas? Por causa disso, porque a operação está inteira na nossa mão. Então, para garantir a nossa escalabilidade, só uma coisa que a gente sabia que a gente ia no ritmo Stone, que a gente ia inovar, que a gente ia mandar brasa, que a gente ia querer correr, a gente tinha um plano de todas as pecinhas do crédito serem nossas e terem no nosso time. Então, desde a distribuição, que é a venda, até a análise de risco de crédito, o planejamento financeiro, os nossos dados, quem contratava nossas pessoas, quem fazia os nossos fundos de investimento ia fazer a captação, a gente tinha que verticalizar tudo isso. O nosso começo foi muito diferente, né? A gente começou quase 100% em parceria e praticamente só vendendo crédito. Então, na nossa história de crescimento, junto com os milhões que a gente teve de carteira, foi a história da criação dos nossos times. Então, tão importante quanto os marcos financeiros que a gente teve, foi as contratações de pessoas que a gente fez, e aqui na Estônia a gente tem a máxima de sempre contratar gente melhor do que a gente. A gente percebeu muito rápido, assim, eu não venho de crédito, o André não vem de crédito, hoje a gente sabe muito do assunto que empreendeu, mas para certos assuntos a gente teve que trazer gente do mercado que tinha muito conhecimento de causa, que já tinha visto isso antes, para ensinar a gente para trocar. E teve um ponto importante, que foi um ponto regulatório meio do Brasil, que o Bacen permitiu que a gente tivesse uma instituição financeira dentro do nosso grupo sem ser um banco. Então, a gente teve esse grande processo, montou essa empresa aqui e, a partir do momento, chegou literalmente uma semana que a gente tombou toda a operação dentro de casa, apertou o botão e falou, é agora, tombou a operação e de A a Z a gente era verde. De A a Z a gente tinha operação de crédito dentro da Estônia. Isso está permitindo que a gente escale essa operação muito rápido e que cresça muito, e junto com isso o nosso grande desafio de ter as pessoas certas para essa operação. Então, acho que o que permitiu a nossa escalabilidade foi tomar a mesma decisão que o André e o Edu tomaram lá atrás, que é temos e vamos fazer tudo isso dentro da Estônia. Eu acho que é legal ressaltar esse contraste, né, que é para a gente conseguir ir rápido lá atrás, a gente encontrou parcerias que a gente pudesse apoiar para a gente conseguir testar rápido. Então, a gente fez lá as parcerias no qual o parceiro originava o crédito, o parceiro assumia o risco, o parceiro fazia o desembolso, o parceiro cobrava, o parceiro fazia toda a gestão do crédito e a gente só distribuía. E para a gente conseguir testar rápido e testar a nossa tese, mas para a gente ganhar escala, a gente foi numa linha de interiorizar tudo isso, né? Então a gente construiu o FDIC para ter o nosso aporte de capital, a gente construiu o SCD para ter a originação do contrato de crédito, a gente construiu o nosso próprio motor de crédito
e nossa própria política de crédito para a gente ter controle e domínio de quem são os clientes que a gente está emprestando. Então, é legal ver que começamos rápido em cima de parcerias, mas para a gente ganhar escala e longo prazo, a gente se apoia muito em, de fato, construir as coisas dentro de casa. E aí, a próxima pergunta é o que todo mundo quer saber, que é, beleza, construímos um produto inovador num mercado pouco desbravado, foi emocionante, e aí de repente chegou uma pandemia jamais vista, uma baita crise mundial. Como que foi empreender esse produto no meio da pandemia? Cara, acho que acho que é um grande tema, foi muito emocionante, acho que foi um aprendizado sem tamanho, assim, rolou muita coisa, foi um ano e nesses meses, ainda está sendo, né? A pandemia não acabou, teoricamente, mas vai ser o tema da próxima live, certo, Correia? A gente vai fazer uma live só, acho que assim, exatamente esse tema, como é que foi empreender um produto de crédito, uma carteira super nova, que a gente ainda estava assim, escalando quando vem a maior crise mundial dessa natureza, onde o nosso negócio é literalmente 100% correlacionado ao varejo e dá lockdown em várias cidades. Então, acho que a gente quer e vai falar disso, compartilhar nossos aprendizados e como é que foi o dia a dia de quem estava na linha de frente de uma carteira de crédito que não podia desandar. Boa, é um tema bem legal, então a gente quer separar para dedicar exclusivamente a ele, mas ele é muito legal porque ele explicita bem o que é empreender, né? Você acabou de construir o seu produto, tem ali 6 meses de vida, está engatinhando e de repente cai um meteoro no mundo inteiro e aí você tem que se virar nos 30. Então a gente vai deixar essa para os próximos capítulos. Boa. E E aí, aí, Correia, não, acho que eu só queria fazer um gancho e perguntar para você também o que você acha que são os próximos passos do nosso negócio de crédito, qual que é a sua visão? Já que eu estou no começo, você fala do futuro. legal. Na minha cabeça, esse tipo de produto, né, um produto de crédito, de empréstimo, a tomada de decisão ela é muito importante, né? A gente precisa saber para quem que a gente está emprestando dinheiro, a gente precisa saber qual que é o risco que a gente está correndo, a gente precisa conseguir gerenciar bem esse risco, a gente precisa conseguir antever bem o risco. Se a gente não tivesse feito boas decisões na pandemia, por exemplo, quantificando bem o cenário, modelando bem todas as situações para auxiliar na tomada de decisão, a gente provavelmente teria feito muita besteira, a gente não estaria no momento que a gente está hoje. Então, eu vejo que o crédito, enfim, produtos financeiros no geral, eles são meio que um produto de inteligência, assim, no final das contas, né? Você ter essa capacidade de abstrair a realidade para tomar a decisão. Então, a gente enxerga que modelagem, ciência de dados, os próprios dados que são a fonte bruta de tudo isso, eles têm um papel muito importante no nosso business, né? Porque, no final das contas, são essas pessoas que vão pegar uma quantidade absurda de informação, vão processar essa informação e vão gerar insights para auxiliar a gente na tomada de decisão e evitar que a gente faça besteira. Então, no final das contas, isso é um negócio muito importante, né? Se a gente soubesse perfeitamente quem são os clientes que a gente tem que emprestar e os clientes que a gente não tem que emprestar, a gente poderia ter um monte de gente fazendo TED ali que ia ser um baita produto, né? Então, no final das contas, a modelagem, os dados, eles têm um papel muito central no nosso business e a gente quer investir mais nisso e a gente quer que a nossa inteligência de crédito, enfim, de modelagem se torne um diferencial competitivo muito forte. Então, assim, do ponto de vista de visão de futuro, a gente tem um modelo proprietário, a gente já fez algumas coisas, mas é um longo caminho pela frente, então a gente quer investir mais nisso e é um desafio muito legal, porque quando você volta lá para o começo que eu falei a nossa tese é muito ser uma plataforma que a gente consiga oferecer vários serviços para o varejista,
você tem várias sinergias muito boas com o crédito, né? Tipo, se o cara ele usa o seu software de frente de caixa e você tem um controle de como que é a rotatividade do estoque dele, se os produtos que mais saem são os produtos de mais margem agregada, você conhece, ele usa sua conta bancária, ele usa outros serviços na sua plataforma, você consegue cruzar todas essas informações para ter uma acurácia maior de qual que é o risco associado a esse cliente, e aí você consegue ter uma distribuição muito mais justa de crédito e muito mais precisa. Então é um desafio muito grande porque é um volume muito grande de informação, é uma modelagem bastante complexa, envolve cenários, como depende muito do varejo, envolve você entender muito bem os cenários macroeconômicos, política, o risco assumido e tal. Então, é um desafio intelectual muito grande, a gente quer investir muito nisso. Então, acho que esse é o primeiro pilar, do ponto de vista de futuro. E aí, o segundo pilar vai parecer meio clichê, mas assim, não dá para construir modelos muito bons e tomar decisões muito boas sem pessoas muito boas, assim, não é... inclusive a Stone, ela só é Stone como ela é hoje por causa das pessoas, assim, porque a maquininha em si é commodity, assim, né? Não tem muita diferença dos outros players, mas as pessoas que estão lá prestando o serviço que elas prestam, dando a atenção que elas dão para o lojista, se preocupando com cada detalhe, é isso que faz a diferença, é isso que faz a gente crescer. E o mesmo vale para o crédito. Então, a gente precisa trazer pessoas com energia lá em cima, pessoas que estão interessadas em assumir esse desafio, sabendo que é um desafio complexo, sabendo que é um problema grande no Brasil, pessoas que têm integridade, que têm capacidade de ajudar na tomada de decisão, ajudar na construção dos produtos. Então, eu vejo que esses são os dois pilares de futuro. Assim, a gente quer investir na nossa inteligência com boas pessoas dentro do nosso time. Por isso que acho que esses papos são legais, porque a gente quer justamente encontrar as pessoas certas e que as pessoas certas nos encontrem também. Então, esse é um pouco da minha visão. Não sei se você tem alguma visão diferente, mas... Exatamente. É isso. Show. Aí, vamos, dado que a gente já está faltando os 25 minutos, vamos abrir para as perguntas, a gente chama de conversa franca, que é de fato a gente Sim. quer ser transparente. Aí, Gi, como que você quer fazer? Você quer ir passando pergunta a pergunta e a gente vai respondendo? Posso fazer assim. Então, vai lá. Beleza, então eu vou começar com a pergunta do Ícaro, que é uma pergunta sobre o modelo de crédito da gente. Que variáveis são envolvidas para analisar os riscos de oferecer crédito para os nossos clientes? Tá, vou responder essa. Bom, eu não posso dar a receita do bolo aqui, porque é um negócio bastante complexo e é um pouco do nosso diferencial também. Mas a gente olha uma série de métricas, né? A gente olha desde variáveis cadastrais das pessoas, então, puta, sei lá, o segmento que ele tá, a cidade, informações relativas àquele CNPJ específico. A gente olha informações em birôs externos, né? Então, se esse CNPJ tem alguma dívida associada, se ele tem algum valor em aberto, algum atraso. E a gente olha também bastante o perfil transacional dele com a gente, né? Então, como a gente tem esses clientes há algum tempo na nossa base, a gente tem a série temporal do faturamento dele, a gente sabe se é um cliente que vende muito em dezembro e depois vende pouco no janeiro, ou se ele tem um faturamento constante. E aí, com base nessa análise de todas essas variáveis, a gente escora o cliente do ponto de vista de risco. Então, em termos gerais, esses são os tipos de variáveis que a gente olha, mas obviamente é um modelo em plena expansão, né? Então, quanto mais a gente amadurece, a gente percebe que tem fatores que não estão sendo considerados na modelagem, a gente vai incluindo, vai fazendo os testes, analisando a estabilidade do modelo e por aí vai. Então, acho que é mais ou menos por aí. Boa. Eu tenho duas perguntas aqui falando sobre inadimplência, então vou fazer elas juntas. Como que a gente mede a inadimplência do cliente e como que a gente age nesses casos, né? O cliente inadimplente, ele tem alguma forma de pagamento, alguma solução para quitar sua dívida? Boa. Aí, assim,
A inadimplência em si, ela se configura quando o cliente ele chega no vencimento do contrato inteiro e não quitou a dívida, né? Então, vamos supor que a gente faça um contrato de 10 meses, se em 10 meses, se passaram 10 meses e o cliente ainda tem algum saldo em aberto, aí de fato ele está em inadimplência. Esse seria o termo oficial da coisa. E a gente tem ações de cobrança, a gente tem ações de renegociação de dívida para o cliente inadimplente pagar o que ele deve. Então, essa seria meio que a definição formal da coisa. Mas, logicamente, que a gente não pode esperar 10, 20 meses para entender que aquele cliente tem um problema, né? Então, a gente metrifica todos os dias como que está o nível de pagamento dos clientes e a gente usa algumas heurísticas, não para classificar o cliente como um cliente inadimplente e já sair cobrando ele e negativando ele, mas mais no sentido de ligar para ele e falar assim, ó, cliente, tá vendo aqui no seu histórico que você pagou abaixo desse valor esperado, se você continuar pagando assim, você não vai quitar sua dívida no vencimento, você vai pagar mais juros em cima disso, como que está a sua situação, você quer pagar esse boleto aqui para você recuperar o que você não pagou nos últimos meses, e aí você entrar de novo na linha e você vai pagar exatamente no vencimento. Então, é muito mais não é muito uma inadimplência em si, mas é mais uma gestão, ajudar o cliente a gerenciar a própria dívida dele. Então, acho que esses são um pouco o jeito que a gente observa essas coisas. Tem uma pergunta aqui interessante que também entra nessa parte de inadimplência. Como que a gente conciliou um empréstimo de crédito com outros produtos de antecipação que a gente tem? E se isso é analisado na hora de entender o risco de inadimplência do cliente? Boa, legal. Então, como que a gente conciliou, né? Primeiro que essas coisas elas não são mutuamente exclusivas, então o cliente ele pode antecipar e ter um crédito, ou ele pode não antecipar e ter um crédito, mas a ordem natural das coisas é o cliente primeiro fazer uma antecipação, porque é uma linha de crédito mais barata, o risco é muito baixo, então os juros é menor, e ele já tem aquele valor a receber no futuro, então de forma geral o cliente ele primeiro opta por antecipar, e aí caso ele antecipe toda a agenda que ele tem, e ele ainda precisa de mais alguma coisa para investir, para capital de giro, aí ele toma um crédito. Então Eu é um acho pouco a que ordem. Fala aí, mano. não, eu só ia complementar aqui o que você falou brevemente agora, que assim, que a gente aprendeu que são produtos complementares. O cliente que de fato antecipe e toma crédito, ele precisa de mais dinheiro de capital de giro. Então, a antecipação é insuficiente para ele. Então, tem essa convivência dos dois produtos, assim, o que a gente viu ao longo do tempo. Uhum. E aí sobre a conciliação, esse negócio que a gente aprendeu também, que foi justamente o que a Má falou que não conciliava e a conta não fechava e o cliente olhava lá no extrato dele e não entendia nada, que de fato tem que ser feita uma conciliação, né? E aí o que a gente fez foi que a gente começou a reter não o que o cliente vendia, mas o que ele de fato receberia naquele dia. Então, se por acaso um cliente, ele, sei lá, vendeu R$ 100 hoje, ele antecipou hoje, então ele vai receber 95, ele já pagou os R$ 5 dele de antecipação, eu vou aplicar uma retenção em cima desses 95 que ele vai receber. Então, assim, você separa bem o que é cada coisa e você concilia os dois produtos. Então, essa foi um pouco da sacada. O Vitor perguntou aqui se o cliente pode alterar o percentual utilizado para pagar a dívida, ou se é fixo do começo ao fim do pagamento. Boa. Assim, é uma prerrogativa do mercado. O cliente, na legislação brasileira, se ele quiser pagar antecipado a dívida dele, ele pode, e ele vai receber os descontos de juros devido ao pré-pagamento dessa dívida. Então, a resposta objetiva é sim, ele pode alterar o percentual de retenção, até porque é uma prerrogativa dele. Ele pode tanto pedir um boleto, falou, cansei desse empréstimo aqui, quero um boleto para quitar tudo. A gente emite um boleto e ele paga, e ele zera a dívida dele. Ou ele pode mudar
alterar o percentual de retenção. De forma geral, a gente permite que ele altere para cima, para ele pagar mais rápido, porque para baixo isso significaria a gente assumir mais risco, e aí tem uma análise mais complexa que a gente tem que fazer para permitir que ele pague mais devagar. Mas de forma geral, se ele quiser pagar mais rápido, a gente permite que ele faça isso, e aí tem um fluxo de ligar no atendimento para fazer esse ajuste. Boa. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta do varejista depois que ele pede o crédito? Vou responder essa. A gente promete até 3 dias, mas a nossa grande média a gente paga no dia seguinte. Então é um dia. Desembolsa no dia seguinte. Show. O Felipe pediu para vocês falarem um pouco mais do MVP. Como que foi? Vocês selecionaram alguns lojistas? Como vocês selecionaram? O MVP, a gente selecionou uma base de lojistas controladas. A gente tinha um modelo de crédito, de análise de crédito muito mais simples. Então, no começo, a gente pegou meio filé mignon da base, os lojistas menos arriscados, o que à época significava basicamente quem estava com a gente há muito tempo na Stone e quem transacionava um certo volume de forma estável. E por MVP, hoje a gente, claro, tem um modelo de crédito robusto e consegue controlar muito mais os níveis de risco, mas durante um tempinho no nosso começo, a gente só dava para cliente AAA, assim, o filé mignon da base, menos arriscado para a gente testar com um pouco mais de segurança. Então, foi um pouco disso. Boa. Não sei se vocês podem responder. Qual que é o tamanho da carteira de crédito potencial da Stone? Cara, céu é o limite, né? O sonho é que todos os nossos lojistas tenham uma... Todos os nossos lojistas não, acho que o tamanho do sonho é que todos que usem qualquer produto ou qualquer serviço da Stone Co, seja conta, seja software, seja tudo, tenha uma linha de crédito. Eu acho que não consigo estimar qual é esse tamanho, mas o nosso sonho não é se limitar aos clientes de adquirência, e sim todo mundo que esteja no nosso ecossistema, que é o que a gente está fazendo hoje, a conta, o software, o crédito, o meio de pagamento, tenham acesso a um crédito do jeito que a gente acredita. Assim. Acho que é mais ou menos isso, mas o número eu não sei estimar, mas o sonho é sempre grande. Boa. O Ebert perguntou, através do crédito o cliente vai ter cartão no futuro? Cara, acho que é um negócio que a gente tem muita vontade de fazer, assim, ter um cartão de crédito de fato. Acho que a gente já colocou primeiro pé no assunto. Cartão de crédito é outro jogo, não é esse jogo que a gente está jogando. Então, provavelmente a gente vai fazer o mesmo processo, começar super pequeno, fazer uma POC, um MVP e ver como as coisas vão. Mas, claro, é um negócio que a gente tem bastante vontade de fazer. Eu acho que a gente precisa de outra seleção também. Acho que não é essa para jogar esse campeonato. Então, mas é um negócio que sempre está na cabeça assim. Acho que é muito natural se olhar para o nosso negócio, pensar em dar um cartão pós-pago para o lojista. Boa. E na pergunta do Ebert também, eu acho que a dúvida dele é se a gente faria disponibilização do crédito através de Pix, se existe essa chance. Eu acredito, no meu maior conhecimento, a gente conseguiria desembolsar o crédito através do Pix. Mas, sendo sincera, no modelo da estrutura hoje, a amortização ainda teria que ser na adquirência como ela é hoje. O que eu entendo de Pix, acho que o desembolso sim, mas a amortização não. Mas acho que provavelmente a gente deve manter esse modelo e esperar as coisas evoluírem um pouco mais para ver se a gente incorpora o Pix em alguma ponta, mas para o curto prazo não é um plano nosso. Para o crédito, né? Para Stone, sim. Boa. Acho que essas foram as nossas dúvidas.
Galera, a Bruna mandou aqui no chat o link para responder o nosso forms de avaliação, se vocês puderem responder lá e indicar também, se vocês querem conhecer um pouco mais da gente, o que vocês querem ouvir mais. O Correia deu um spoiler aqui das nossas próximas lives, a gente vai voltar para falar um pouco mais do crédito, especificamente dos desafios de crédito, os desafios vividos no crédito durante a pandemia. A Marília tá mandando aqui o LinkedIn dela. Ah, ela mandou para todo mundo agora. Correia. Se puder mandar o seu também, galera, adiciona a gente. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar para a gente pelo LinkedIn também. Entrem em contato e a gente se vê na próxima live. Legal. Boa. Muito bom. Boa, gente. Foi um prazer, Obrigado. viu? Boa. Muito obrigada, Correia e Marília, por toparem esse papo com a gente. Boa. Valeu, gente. Tchau, Valeu, tchau. Gi. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente.